Dando continuidade aos nossos encontros sobre o diálogo, hoje, no episódio 4, vamos falar do primeiro elemento do diálogo, que é o listening, ou a capacidade de ouvir. Nós vivemos uma época em que há um excesso de informação. Muitas coisas que ficam circulando em nossa mente e que geralmente não tem nada conosco. É excesso de informação. Internet, redes sociais, muitas coisas. Isso caracteriza a época em que vivemos. E isso só gera ruído mental. A audição, falando de ouvir, ele sempre está presente. Você não consegue desligar esse sentido, diferente dos olhos, que você pode fechar os olhos e não ver. A audição sempre está presente, você não consegue desligar. A nossa audição permite, dentre outras coisas, que nós nos localizemos, ela ajuda no equilíbrio. Quando temos um problema de audição, perdemos um pouco do equilíbrio, e ela nos permite, na localização, você sabe, ter o ruído para frente, o ruído veio daqui, dali, mas ouvir em diálogo é desenvolver o silêncio interior. Este é o sentido de ouvir no diálogo. Isso não é um hábito familiar para a maioria das pessoas. Nós não somos muito ouvintes. Falamos, gostamos de falar. Sempre estamos mais preparados para falar do que para ouvir. O coração do diálogo é uma simples, mas profunda capacidade de ouvir. E, à medida que exploramos a capacidade de ouvir, vamos descobrindo novas maneiras de participar do mundo ao nosso redor. Vamos ampliando a nossa capacidade de compreender o mundo. E para ouvir bem, precisamos estar atentos às palavras ditas, mas também aos silêncios que estão entre as palavras. Aquela expressão, o silêncio também é diálogo, cabe aqui. Às vezes você pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa começa a pensar, o outro corre responder. Temos que respeitar. O silêncio também diz muita coisa. Isso também significa não ouvir apenas as outras pessoas, mas também a nós mesmos, identificar as nossas reações. A fala vai provocando reações. A nossa capacidade de ouvir amplia a maneira como nos relacionamos com o mundo, como essas falas, o que as outras pessoas dizem, vão provocando reações. A nossa capacidade de ampliar os nossos relacionamentos com o mundo está ligado a entender quais são as nossas reações. A linguagem, então, tem um efeito holográfico sobre nós. A holografia é aquela imagem virtual que se forma, né? Quando alguém fala, desperta em nossa mente um universo de sensações e emoções que nos fazem viajar. Uma palavra imediatamente se transforma numa imagem na nossa mente, e essa imagem é carregada de sensações, de emoções. Então, cada palavra contém não apenas o significado que está no dicionário, mas ela tem um profundo sentido em nossas vidas. Pensa num exemplo bem da nossa infância, né? Quando a mãe dizia, quero que você faça uma coisa para mim, isso provocava uma sensação. E quando você fazia lá uma arte, às vezes na casa de outra pessoa, fora de casa, e a mãe dizia, você vai ver quando chegarmos em casa. Pensa nas duas emoções. Na emoção quando a mãe dizia, olha, eu quero que você faça um favor para mim. E pensa na emoção quando a mãe dizia, você vai ver quando chegarmos em casa. Então a palavra é muito mais do que o significado de dicionário. Você vai ver, não vai ver, você irá sentir um desconforto. É uma emoção que está contida nessa expressão. Para compreender melhor esse processo do listening, é importante assistir o episódio 3, onde nós falamos especificamente, detalhadamente, sobre a escada de inferência. A escada de inferência permite esse exercício
do treinamento para ouvir. Então, essa é a figura da escada de inferência que está detalhadamente explorada no episódio 3. Mas, para encerrar esse episódio, vamos fazer um exercício para testar essas hipóteses. Feche os olhos por um momento e foque sua atenção sobre alguém que você gosta, uma pessoa que você gosta. Fechou os olhos? Está pensando? Então, agora, perceba que você está mergulhado em imagens sobre essa pessoa. Ela está pensando nessa pessoa, fatos, situações, momentos. E a maioria das nossas reações, ela vem da memória, porque cada imagem dessa pessoa que você gosta e que você está pensando agora, representa sentimentos que estão, entre aspas, estocados em sua memória. Então, a pessoa que você gosta, você está pensando nela e algumas emoções estão vindo à tona. Afinal, ouvir é perceber que grande parte da nossa reação aos outros vem da memória. É uma reação armazenada, não é uma resposta inédita. Então, quando vamos ouvir, é preciso estar atentos a essas memórias, a essas sensações que temos quando estamos diante de uma pessoa. E muito importante compreender que essa pessoa também está mergulhada em memórias, está mergulhada em emoções. Vamos continuar no próximo episódio. Vamos falar de respeito, que é o segundo elemento do diálogo. Até o próximo episódio.